esperança de um Deus que salva. Declare isso com o coração. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar. Sempre, Senhor, para sempre, a toda salvar. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Somente o Senhor venceu a morte, Senhor, aceitas com meus erros, falhas e temores, e enche o meu viver. A minha vida entrego pra seguir teus passos. Claro que a ti me rendo. Declare com o coração. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Declare com o coração assim, ó. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar. Tem poder pra salvar. Pra sempre, a toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Declare Cristo, Cristo, vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Vosso mundo vem brilhar a luz. Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Mais forte, mais forte, mais forte ao Senhor. Meus irmãos, nesta noite queremos meditar, hoje é o dia de primícias, queremos meditar sobre um milagre que o Senhor operou sobre a vida dos seus discípulos. Você crê que Deus, que Ele é a cura?
Que Ele é o Deus de milagre? Você precisa de um milagre neste ano? Só o fato de estarmos aqui é um milagre. Eu creio. Só o fato de estarmos aqui é um milagre. Aqueles que puderem, momento de reverência e leitura da palavra, nós colocarmos sobre os nossos pés, nós vamos ler lá no Evangelho de João, capítulo 21, do versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Mateus, Marcos, Lucas. Depois vem João. Está antes de Atos e depois de Lucas. Então faz parte dos 4 evangelhos. Normalmente, quando a gente fala os evangelhos sinóticos, são os 3 primeiros. Mateus, Marcos e Lucas. E depois vem o evangelho de João, que faz parte dos 4 evangelhos. E diz a palavra a partir do verso 1. E depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de grandes peixes. Versículo 9. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e peixes postos em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos não se rompeu a rede. Vamos ler todos juntos o versos 11. Eu quero convidar a igreja. 1, 2, 3. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Quantos peixes? Amém. Não é só 153, 153 grandes peixes. Amém. Vamos assentar em nome de Jesus. Graças a Deus. Queridos, nós cantamos aqui que Deus é a cura. Amém? Que Deus é o Deus de milagres. Porque nós estamos na igreja? Porque nós cremos em milagres? Também, mas não é só por isso. Nós estamos na igreja, o primeiro lugar, temos que estar na igreja e estamos na igreja por causa do amor de Deus. Esse tem que ser o motivo principal. Tem um cântico que diz: se ele fizer, se ele não fizer, ele é Deus. Então você está na igreja não é por causa do milagre que ele pode fazer na sua, na minha e na nossa vida. Você está porque ele é Deus. Foi ele que nos trouxe.
Ele diz no Evangelho de João: não fosse vós que escolhestes a mim, mas foi eu que vos escolhi para que vá e dei fruto. E o estar na igreja é o começo de você produzir frutos. É como aquela árvore que está plantada, ela começa a receber água sobre si e ela começa a crescer. Quando pensa que não, já está grande e florida. Você começa a ver ela a prosperar. Se você observar ali no Sena de Miranda, ali há alguns anos atrás não tinha nada. Ali era um valão imenso. Olha o tamanho das árvores que já tem ali. No 1º de maio também não tinha nada, era só um espaço aberto, quem conheceu ali. Na pracinha do Jardim Belém tem árvores enormes, mas leva tempo. O problema nosso é que nós somos às vezes apressados. Estamos naquela fase do micro-ondas, a pessoa tira direto do freezer, põe no micro-ondas e tem que estar pronto. Então a gente vem na igreja, faz a campanha e às vezes Deus pode fazer no mesmo dia? Pode. Pode fazer na mesma hora da oração? Pode. Mas às vezes tem tempo, tem um processo. E Deus, ele age através do processo, através da sua fé. Quando ele operava um milagre sobre as pessoas, ele dizia: a tua fé. Ele não falava: a minha fé que te curou, o meu poder que te curou. Ele não falava assim. Ele falava: a tua fé te salvou, ou a tua fé te curou. Normalmente ele usava mais essas duas palavras. A tua fé te curou, ou a tua fé te salvou. Ele poderia chegar a falar: o meu poder que está sobre você foi que curou. Mas não, ele não falava assim. Ele falava: a tua fé. Então, mostrando o quê? O que é que Jesus está fazendo com isso? Mostrando que havia responsabilidade por parte de quem está recebendo. Então, meu irmão, quando você vem à igreja, você faz parte do processo. Você faz parte da responsabilidade para o milagre de Deus. Você faz parte do processo para o milagre sobre a sua família. Você faz parte do processo de Deus para o milagre sobre os seus filhos. Você faz parte do processo de Deus para o milagre sobre os seus netos, sobre os seus bisnetos. Existe um histórico sobre isso. Essa semana eu falei do meu avô, falei do meu bisavô, ele veio de Portugal em 1888. Meu avô nasceu em 1910, meu pai em 1938, e eu nasci em 1962. Existe um processo. Ela não pode falar a idade? Pode, mas eu quero dizer, por esses 55 anos, eu sou grato a Deus. Quantas intempéries eu passei, quanto processo, quantas situações eu passei, quantos governos, quantas lutas, mas eu posso dizer: até aqui o Senhor me ajudou. O Senhor não deixou faltar. Não tive caviar. Tinha vezes que não tinha 2 pães por 2. Às vezes não tinha manteiga. Passava a manteiga de um lado do pão e falava: mãe, o outro está sem. Ela fala: gruda um no outro. Na hora que você morder, você não sabe de onde vem a manteiga. Hoje não, eu posso comer 10 pães e não posso. Eu posso, mas não posso. Na hora que você quer, não pode. Na hora que pode, não quer. Mas que negócio enrolado esse negócio, né? Queria comer 2 e não podia. Queria comer manteiga de 2 lados, não podia. Agora pode comer de 4 lados. Uma banda passa da outra, posso mais. Agora não posso. Por causa da idade. É os mistérios, a coisa de Deus. Mas aí você aprende a ser grato. O ter e o não ter. O ser e o não ser. Por isso que muito crente, muitas pessoas vivem frustradas ao saber reconhecer o momento de Deus, o tempo do milagre de Deus na sua vida. E lá o Salmo 30, versículo 5 diz que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. A gente sabe que os tempos difíceis, às vezes são para nos moldar, para nos estruturar, mas chega uma hora que essa noite vai acabar. A Bíblia diz que eles passaram a noite pescando, no mar de
Tiberíades. Não é todas as traduções que você vai achar o mar de Tiberíades, normalmente é o mar da Galileia. Se você observar, Jesus, ele morreu em Jerusalém, ressuscitou em Jerusalém. Mas Jerusalém está mais próximo do Mar Morto, só que no Mar Morto não tem peixe. Eles foram pescar na sua região, está muito distante, a região da Galileia. Mas como pode, Jesus ressuscitou e de repente já tem logo em seguida o milagre. Na verdade, demora-se 8 dias. O milagre de Jesus ressuscitou no domingo anterior. Se você ler no capítulo anterior, você vai observar que ele diz no 8º dia ou no domingo seguinte, dependendo da tradução, então quer dizer que demorou 8 dias depois para esse momento. Na verdade, ele fez 12 aparições, e esta aqui é a sexta, ou está em sexto lugar, depende da ordem de cada autor, mas essa aqui é praticamente a sexta aparição que Jesus faz após a sua morte e ressurreição. E outro item importante você tira aqui da história, é que eles passaram a noite pescando, passaram a noite no mar. O peixe estava no mar? Estava ou não estava? Eu creio que Jesus não veio e jogou o peixe, eu creio que ele já estava lá. Às vezes a gente não sabe onde está, mas ele está. Fala para o meu irmão do lado, meu irmão, ele está, só falta você achar onde está. O milagre ele já existe, só falta você ver. O peixe já estava lá, mas eles passaram a noite toda e não conseguiram. Por quê? Porque eles estavam usando os métodos humanos. Eles estavam agindo da forma humana. Nós aprendemos e sabemos que eles eram pescadores, eles tinham experiências. Não era alguém que pegou as tralhas de pescador e, no primeiro momento, resolveu pescar, comprou tudo e, de repente, vai lá e compra o peixe carimbado para dizer que pescou. Não. Já que a gente não pescou, vamos pegar um peixe aí, comprar na barraca de peixe aqui e levar. Não. Eles tinham experiência. Eu creio que eles estavam relutando, já estavam aborrecidos, porque o negócio não estava dando certo. E quantas vezes você fica aborrecido quando o negócio não dá certo? Quando a coisa não flui? Eu já fui feirante, mas meu Deus do céu, como tinha dia que era difícil, não vendia nada, nem pagar a condução. E a gente ficava doido. Fala, mas como pode? Até um dia veio o Rapa, estava lá me preparando, era um dia cedo. Meu Deus do céu, naquele tempo tinha Rapa. Pegou o Rapa, eu fiquei bravo, mas usou marrão desse tamanho, eu ainda tinha 14, 15 anos, mas eu dei vontade de pular em cima. Não, isso aqui não é seu, mas é meu, eu comprei, não. 3 vieram e levaram, jogaram no caminhão lá da prefeitura. Quando cheguei em casa, mas cadê as coisas? Já voltou cedo da feira? Não. Alguém pegou emprestado, vai ter que buscar amanhã. Quando cheguei lá na Penha, era na prefeitura da Penha, lá na segunda-feira, para buscar, não achei nem a metade. Não podia provar que era meu, ainda tinha que pagar a multa, acho que a multa ficava quase mais cara que os produtos. Eu falei, que situação. Então tem hora que você pode se revoltar, estava errado, mas você entra em luta. E quantas vezes a gente não entra em luta conosco mesmo, sem conseguir a solução? E eles não conseguiram. Mas quando eles chegam à praia, eis que Jesus já estava. Jesus já está na praia. Você crê que Jesus está na tua praia? Essa é a praia de Jesus. É a sua casa. Essa é a praia do Senhor. E quando seus discípulos chegam à praia, Jesus não deixa eles ir embora sem um milagre. Não deixaram embora de mãos vazias. E eu creio que o Senhor é o Deus que não pode deixar ou não quer deixar você ir embora de mãos vazias nesta noite. Você crê? Que você pode pela fé receber o milagre do Senhor? Porque Ele é o Deus que não deixa os seus filhos saírem de mão vazia. Todas as pessoas que foram em busca de um milagre ao Senhor, elas encontraram. Mesmo os loucos, mesmo aqueles que eram doidos, mesmo aqueles que eram surdos, aqueles que eram aleijados, que não conseguiam andar ou não conseguiam falar, eles receberam o toque do Senhor.
E Ele é o Deus que pode tocar na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu creio. E a Bíblia diz que quando ele chega, ele faz uma pergunta. Mas tem hora que Jesus faz algumas perguntas que parecem óbvias. Quando chega para o homem, está enfermo, você quer ser curado? Fala, Senhor, tu sabe o que eu quero, é o que eu mais quero. Mas ele queria ouvir do coração. Aí ele chega para os discípulos e faz essa pergunta: vocês têm alguma coisa aí? Você imagina, ficar a noite toda pescando, chegaram com a rede vazia, e pergunta para eles: vocês têm alguma coisa aí? Não tinha. Mas você acha que Jesus não sabia? Ele sabia. Ele sabia que a rede estava vazia. Ele sabe que o seu coração está vazio ou está cheio. Ele sabe, a rede simboliza o coração. Aí, abraçando. Ele sabe se a sua rede está vazia ou se ela está cheia. Ele sabe se o seu bolso está vazio ou está cheio. Ele sabe se a sua despensa lá está vazia ou está cheia. Ele sabe se a sua geladeira só tem água ou se está cheia. Ele sabe se o tanque do seu carro veio pela fé na igreja, esperando receber amanhã alguma coisa para encher ou para colocar. Às vezes você chega no posto, vai enche. Falei, você é quem sabe, eu tenho 50 reais para te dar. Se você quiser encher. Aí assim, disse, mas como é? Não, você perguntou se encher. Eu falei, eu tenho 50 reais. Se com 50 você quiser encher, fique à vontade, vou sair feliz da vida. Ele sabe se está cheio ou vazio. Ele sabe como está o seu trabalho. Ele sabe como está a sua saúde, se você está se sentindo saudável ou não. Ele sabe como está a sua esperança, se você está vivendo um momento cheio de esperança, ou se você está vivendo aquele momento, deixa para ver como é que está, para ver como é que fica. É como aquela pessoa que está empurrando pela barriga. Eu já lutei a noite inteira, estou cansado. Estou cansado com meus filhos, estou cansado com meus netos, estou cansado com meu emprego, estou cansado com a vida. E tem gente que está cansado com a própria vida. Eu não estou cansado. Se tiver viver mais de 50 anos aí pregando, estou aqui, Jesus. Enquanto tiver saúde, quero estar na casa do Senhor, porque é o melhor lugar para estar. Eu aceitei Jesus, estava ali no Filomena Matarazzo, um colega me chamou para um retiro. 1982, não sabia nem o que era retiro. E ali, através daquele colega, fui alcançado pelo Senhor. Aí quando voltei, alguns colegas disseram, você perdeu a sua juventude. Só que muitos desses já foram embora. Alguns foram embora por causa da bola, outros foram embora por causa do copo, outros foram por causa do bilhar, outros foram embora por causa da fumaça. Mas eu posso dizer, até aqui, me ajudou o Senhor. Jesus é o teu melhor amigo. Teu amigo não é o do copo, não é o do bilhar, não é o da bola, não é o da fumaça. Teu amigo verdadeiro é aquele que deu a vida por você. E Ele te ama. Ele sabe que às vezes você está mais cansado do que esses discípulos, passaram a noite toda acordado, sem conseguir dormir. Quantas vezes em insônia, ou em depressão, ou em pesadelo, você não consegue dormir? Às vezes fica até tarde assistindo filme porque não consegue dormir. Ou se envereda na internet porque não consegue dormir. E às vezes perde a paz consigo mesmo. Perde a paz com os irmãos, perde a paz com a mãe, perde a paz com seu pai, com seus colegas. Às vezes nem seus colegas te aguentam ficar perto de você quando você está chateado, quando você está aborrecido. Nem as namoradas te aturam mais. Mas eu quero te dizer, tem um que te ama, deu a vida por você,
E Ele sabe desse tipo de cansaço. Embora você é jovem, talvez tenha metade da minha idade, mas você está mais cansado do que eu. Ontem nós fomos na trilha, fizemos 3 horas de trilha na Serra da Cantareira. Porque o Senhor renova as forças. Você tem coragem de caminhar comigo? Vamos lá. Se você ganhar de mim, tá bom. Aí eu vou tirar o chapéu. Então, às vezes está assim, estou cansado, vai lavar a louça, estou cansado, vai varrer o quintal, estou cansado, lava o carro, estou cansado, só vive cansado. Parece que o espírito da canseira baixou sobre a pessoa e não sai. Sai para lá em nome de Jesus. Jesus renova as tuas forças. Eles chegaram cansados, mas sobre a tua ordem, Senhor. Naquele dia, naquela manhã, eles ficaram a noite toda, subentende que eles chegaram pela manhã. Porque normalmente o pescador vai para o alto mar, e ele volta pela manhã com peixe fresco. Se você for ali na praia, observe, eu observo muitos detalhes. Quando vou na Baixada, às vezes a gente observa alguns lugares onde eles retornam. E no amanhecer, volta com peixe fresco. Porque ele tem que abastecer, o feirante tem que abastecer os restaurantes, e ele não pode chegar com peixe velho, não pode chegar depois da tarde, tem que chegar cedo, para dar tempo de fazer o almoço, para dar tempo de vender na feira. É aquela questão do consumidor. Irmãos, isso era feito há 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, e continua o mesmo processo. Algumas coisas na história mudam, mas quando a gente falamos essa semana sobre parábolas, alguns ensinamentos de Jesus, pode passar séculos e séculos, continuam, porque os seus exemplos de parábolas, eles são eternos. Pode ser contado no Brasil, na China, no Japão, nos Estados Unidos, peixe vai ser sempre peixe. E quando falar de pesca, vai sempre entender a história da pesca. Quando falar de rede, sempre vai entender de rede. Porque são termos universais. Por que ele fez isso? Porque as suas dores, as suas ansiedades, as suas angústias também são universais. Os seus sentimentos, porque Deus criou o homem da mesma maneira, Ele não criou um diferente do outro, todos nós passamos as mesmas necessidades, embora somos diferentes na estrutura. A caixa aqui é diferente um do outro, mas as necessidades que nós temos de salvação, a necessidade que nós temos de Jesus, a sua não é diferente da minha. Eu preciso de Jesus, você também precisa. Lá em João, 1 João 2,28 diz: e agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos. Você precisa permanecer em Jesus, ficar firme. Esta noite, parece que às vezes a noite é longa. Quando o salmista diz, o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Tenho a esperança que amanhã virá, e essa manhã é chegada. Parece que para uns a noite demora mais do que outros, por causa da luta, da dificuldade. Parece que o sol retarda de chegar. Mas quando a manhã chega, você vê que até a própria natureza ela canta. O vento bate nas árvores, aquela de manhã, quando você vai saindo aquele ar fresco, né? A brisa vai saindo pela manhã, aquele gostoso, né? Os pássaros, eles se alegram, os pássaros começam a cantar, por causa da alegria pela manhã. E nós, como igreja, nós esperamos o amanhã, de todas as manhãs, que Ele virá para arrebatar a sua igreja. Cremos nisso. E você precisa estar esperando este momento do Senhor, que Ele virá para buscar a igreja. Essa parábola, esse ensinamento, esse milagre também se aplica em forma de parábola, simbolizando a igreja. Quando se fala da rede, a simbologia aqui dos peixes são as almas. Porque Jesus diz, quando Ele chama ao discípulo, eu vos farei pescador de almas, pescador de homens. Porque eles tinham a prática de pescar o peixe, pegar o peixe, lançar a rede e pescar. E nós somos esse peixe também. Uns maiores, outros menores, uns com mais escamas, outros com menos.
Mas todos nós temos escamas. Uns são mais difíceis de tratar, outros mais fáceis. E no final nós teremos o mesmo cheiro. Tem um ditado popular, o pastor Simar fala, que disse assim: visita é bom, mas passar de 3 dias cheira peixe. O parente querido veio de longe, que bom, que maravilhoso. Então, em 3 dias, se não tiver um bom relacionamento, vira cheiro de peixe, né? Porque todo o peixe, depois, todo mundo quer morar na rua da feira, lembra dessa situação? Mas ninguém quer que a barraca de peixe fique na sua frente. Por quê? Porque todo mundo vai embora, mas o pior de tudo é o peixe. E acho que fica uns 3 dias ali, vem um caminhão, joga água, mas o cheiro de peixe fica. Você está cheirando a peixe? Qual cheiro você tem? Aqueles que estão em Cristo têm um cheiro suave. A rosa de Saron, o lírio dos vales, porque você tem o perfume da noiva de Cristo. Aquela mulher pecadora, Maria, quando chega aos pés de Jesus, ela chega lá e derrama do seu perfume, quebra o seu bálsamo. Judas, lá preocupado, chega lá e reclama, mas ali ela estava dando a simbologia, que a sua igreja seria perfumada com o perfume do Senhor. Ela deu o melhor para si, e Jesus também derramou do seu sangue o seu melhor para você ser perfumado pelo perfume do Senhor. Nós podemos vir cheirando a peixe, mas quando chegamos no altar do Senhor, Ele vai tirar todos os espinhos, todas as escamas. Ele vai nos preparar para servir a mesa do Senhor, porque a mesa não é nossa. E nenhuma dona de casa tem a coragem de pôr um peixe à mesa com escamas. Você já foi em algum lugar que serviram peixe com escamas? Normalmente tem que limpar. E um dia você será apresentado diante do Senhor. E esse momento que nós vivemos nessa terra é o momento preparatório da nossa alma diante de Deus, para Deus tirar as nossas escamas, os nossos espinhos, que um acaba furando ao outro, machucando um ao outro, mas o Senhor vai nos limpando conforme nós vamos vivendo na sua presença. Às vezes nós chegamos espinhentos, cheios de escamas, grosseiros, né, bravos. Igual Tomé falou, só se eu ver, só se eu tocar nas suas feridas, tocar no seu lado que eu vou crer. E às vezes a gente fala assim, só vou crer no milagre se eu ver. Deus não faz com todas as pessoas o mesmo milagre. Cada um tem uma história diferente. Às vezes só o fato de você estar na igreja é um milagre. Eu gostaria de ver o André correndo para cima e para baixo, ficaria feliz, mas fico preocupado, olha, o André está vindo lá com uma coisinha, mas o importante é que o André está vindo, amém, André? Aleluia! Às vezes eu estou no Hermelino lá para baixo e rodando, e o André está lá, estou aqui, pastor. Falei, Jesus! Tem muitas pessoas mais jovens que não andam tanto quanto ele. Fui para Banceonde, fui para Belo Horizonte ver os trem, fui para Curitiba ver trem. Falei, eita homem que gosta de trem, parece mineiro. Mas é que eles gostam daquelas maquetes lá de trem, as maquetes. Ontem eu fui ver uma máquina de 1839, a terceira máquina que foi instalada em São Paulo, na área de água. Então, porque tem coisas que é fora do normal, então você tem que ver para aprender. E Ele gosta de fazer isso. Que você, como é jovem, não desista da vida. Não desista da igreja, porque às vezes a coisa está difícil. Está difícil para mim. Você acha que foi fácil para os discípulos? Eles não se sentiram decepcionados? Quando chegaram diante do mestre, poderia apresentar já um prato feito, uma moqueca de peixe, peixe gostoso, um caldinho de camarão, apresentasse uma coisa gostosa para Jesus. Você não fica feliz quando vai alguém importante na sua casa? Jesus era importante para eles, mas eles se sentiram decepcionados quando disseram, Senhor, nós não temos nada. Por que Jesus acabou levando a essa circunstância?
É mostrar que, às vezes, na nossa experiência, quando nós chegarmos diante dele, nós, às vezes, chegarmos de mão vazia, chegaram com a rede vazia, chegaram com o barco vazio, e, às vezes, você chega totalmente vazio diante de Deus. Mas, quando você se esvazia de toda a tua situação humana, todo orgulho humano, todo sentimento humano, Ele tem poder para encher. E assim aconteceu naquele milagre. Porque eles se esvaziaram de toda a glória humana, chegaram quebrados, humilhados. Aí Jesus dá uma segunda ordem. Um segundo momento da pescaria. O que é que a gente aprende com isso? Que Jesus dá sempre uma segunda oportunidade. Lá em Ageu, capítulo 2, diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Porque Ele dá uma segunda chance. Você crê que Ele pode dar a você uma segunda chance? Eu creio. Estamos sempre tendo uma segunda oportunidade. Assim é a vida. Mas nós precisamos aprender com a segunda oportunidade. Às vezes nós não vamos ter uma terceira. E disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Aí todos foram. Eles voltaram, deixaram tudo. Alguns teólogos reclamam, dizem aqui, Pedro ele desistiu da fé. Ele voltou atrás. Tem outros estudiosos que dizem assim, eles foram pescar, não é porque eles desanimaram-se, que é uma interpretação, que bateu o desânimo. A segunda interpretação, eles foram pescar, deixaram, porque eles não tinham recebido a ordem direta de Jesus para ficar em Jerusalém. Tá? Essa é a segunda colocação. Mas o que é que a gente aprende aqui? Que eles foram embora. Eles saíram de Jerusalém, porque Jerusalém naquele momento estava em uma situação difícil, um reboliço dentro da cidade, porque Jesus havia morrido. Você lembra um pouco antes que ele apareceu aos discípulos do caminho de Emaús e eles estavam apavorados, estavam fugindo da cidade também, porque eles não queriam ser mortos pela perseguição. Estava um momento de pressão dentro da cidade. E eles foram para Galiléia, distante de Jerusalém. Mas Jesus foi ao encontro deles, porque eles foram de Jerusalém. Passaram a noite, trabalharam e nada conseguiram. E quantas vezes dá vontade de sair da igreja? Quantas vezes você já teve vontade de sair, de ir embora? Quantos pais já tiveram vontade de sair da casa, deixar os filhos? Quantas mães às vezes têm vontade de deixar a casa e deixar tudo? Mas eu quero dizer nesta noite, Jesus é aquele que dá a segunda chance. Dá uma segunda oportunidade. E ele foi atrás daqueles discípulos e os trouxe para perto dele, para que ele pudesse fazer o milagre. E assim também é contigo, meu irmão, minha irmã. Ele quer trazer você para perto dele, para poder fazer um milagre com você. Ele quer trazer a sua família, trazer a sua casa para perto dele, para que junto dele ele possa dar ordem, dar a segunda chance e fazer um milagre sobre você. Para alguns eles voltaram atrás, desistiram, mas existem na Bíblia outros termos também de desistência. Nós vemos que Saul, ele teve a oportunidade, mas ele perdeu mesmo sendo rei. Nós vimos que a mulher de Ló, os anjos visitaram a sua casa. A sua casa teve a presença do Senhor. E o anjo ordena que eles saiam da cidade, mas só que a caminho, aí ela resolve voltar e olhar para trás. Só que Deus tinha dado uma ordem para ela, que ela não voltasse para trás, não olhasse para trás. Mas às vezes os prazeres da vida, alguns sentimentos do coração, nos leva a querer ver o que está acontecendo atrás. Mas a ordem era ir sempre em frente. E essa é a ordem bíblica para o meu coração, para o seu coração. Você está indo sempre em frente. Você não deve olhar para trás. Olhar para trás é voltar, só pelo retrovisor. Mas se você olha, vira o corpo para trás, você perde a noção da direção.
Por isso que a Bíblia diz para olharmos sempre para frente, para o autor e consumador da nossa fé, porque Ele está em frente. Não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Você tem que estar sempre olhando para frente, porque Jesus está à sua frente. Ele está abrindo o caminho, Ele está abrindo o mar, Ele está abrindo para que você possa passar. E aí, quando Jesus dá a ordem, lance a rede sobre aonde? Sobre o seu lado direito. Existe um lugar certo. Por que tinha que lançar sobre o lado direito? Porque tinha um lugar certo que ele já sabia que estavam os peixes. Ele sabe o lugar que está a bênção. Você crê nisso? Ele sabe onde está o peixe. Mas se você não está conseguindo pescar, meu irmão, se você não está conseguindo ir bem sucedido em alguma coisa, no seu trabalho, na sua vida profissional, ore ao Senhor, para que Ele te mostre. Hoje alguém foi lá, olha, está tendo vaga e promoção de vaga do Senac de São Miguel, estão querendo pegar lá seu aluno porque está faltando aluno. Falei, que bom, mas para mim não dá, mas eu posso falar isso na igreja. Porque, queridos, hoje você tem que se preparar. Fala, eu oro, vou na igreja, faço campanha, mas você tem que estudar. Tem um canto que a gente cantava com as crianças. Deus não quer preguiçoso em sua obra, Deus não quer sua obra feita só quando o tempo sobra. Alguém lembra dessa musiquinha? É dos anos 80, tá, Maradona? Pode ficar tranquilo, dá risada aí. Então, você quer ser um pai de família? Você quer namorar uma moça bonita? Você quer namorar um rapaz bonito? Você tem que preparar o caminho. Gente bonita quer coisa bonita. Quer casa bonita, quer carro bonito, quer shopping bonito, não quer nem shopping de Itaquera. Quer shopping na Anália Franco para frente. Não vou em shopping de Itaquera, meu Deus, me livre. Ali, onde é? Guarulhos, ali como é o nome do Internacional, não vou lá com você, se quiser ir, vai sozinho. Só vou da Anália Franca para frente. Mas para ter coisa bonita, você tem que se preparar. Para ter um bom emprego, ter uma boa faculdade, ter bom estudo, se esforçar. Deus vai fazer o milagre. Deus vai abrir a porta. Mas para abrir a porta, você tem que ter a rede. Você tem que ter o barco. Eles não saíram nadando lá para jogar rede, não. Eles foram com o barco. Você tem que ter o barco. Você tem que ter os equipamentos. Você tem que ter os instrumentos. Alguns milagres poderiam ser feitos sem nenhum instrumento, mas no caso desse milagre, precisou de equipamentos. Deus quer também usar e fazer milagres, às vezes profissional, às vezes na sua casa, na sua família. Mas alguns milagres precisam ter o equipamento, ter o preparo, se esforçar. Eles tiveram que ir lá, tiveram que nadar, tiveram que remar, tiveram que se esforçar. Nem tudo vem de mão beijada, mas o Senhor orienta, o Senhor ensina, o Senhor conduz. E eu creio que nessa segunda chance, o Senhor quer te conduzir a lugares mais altos. Onde está o peixe? Você vai sair daqui nessa noite perguntando, Senhor, onde está o meu peixe? Talvez não tenha o peixe no feminino, né? Porque não pode, né? Em algumas palavras eu falo, está minha peixa, eu quero uma peixona, né? Não tem, não dá. Eu quero uma namorada rica, bonita, que tenha carro, eu quero por completo, tenho todos os equipamentos, faculdade e tudo. Tem gente que já quer um milagre completo. Não quer nem ter o tempo de esperar ela estudar. Já quer que ela venha com todo o pacote, né? Eu já quero que ela tenha um bom emprego, tenha uma boa faculdade, tenha um bom carro e, de preferência, já tenha dado entrada no apartamento e esteja quase quitado. Deus pode fazer, depende do tamanho da sua fé, né? Se você tiver bastante fé, bastante monte de oração, consagração, jejum, pode vir um peixe grande. Mas, de repente, talvez venha um peixe cheio de escama, de espinho, e você vai ter que tirar o espinho. E peixe, para pegar na mão, é difícil, né? Quanto mais aperta, mais o bicho escorrega, né? A pessoa diz, tem gente que é liso igual o bagre ensaboado, porque o bagre já é liso. É um peixe muito liso, né, Clóvis?
Mas imagine ele ensaboado, cheio de sabão, ai que escorrega mesmo. Tem gente que é liso igual bagre. Irmãos, tem gente que é enrolado, é aquele cara que vende a mãe e não entrega o produto e ainda pede o troco. Então você que for namorar tem que ter muito cuidado. Cuidado com esse produto. Às vezes a embalagem é uma coisa, mas o que está dentro da embalagem é outra. Então, esse tipo de peixe tem que ter cuidado. E o único que pode mostrar se o peixe é bom ou não é Jesus. E você consegue isso como? Através da oração. A Bíblia fala também de uma outra pessoa, fala de Ananias e Safira. Eles estavam na igreja, chegaram na igreja, tinha tudo para dar certo. Eram pessoas de posse, mas eles erraram, porque eles mentiram e aquilo desagradou o Senhor. Então a mentira também não constrói fundamento num casamento, não constrói fundamento num relacionamento, não constrói fundamento numa vida profissional, porque mais cedo ou mais tarde vai acabar levando você à destruição. Então, para construir, para ter um bom relacionamento, para receber os milagres do Senhor, seja transparente. Vai dizer, Senhor, sobre a tua ordem, eu lançarei a rede. A ordem ela tem que vir do Senhor sobre a sua vida. Você tem que ouvir a ordem de Deus. Qual lado, Senhor? Qual lugar? Qual a maneira? Qual a forma? Como devo fazer? Isso é colocar a situação de humilhação diante do Senhor, de humildade diante do Senhor, colocar Ele como Deus, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele a glória. Consultar o Senhor, falar ao Senhor, que certamente Ele vai estar te orientando. Agora, o que me chama a atenção aqui, quando chega no versículo 7, então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro ficou assustado, porque ele não sabia que era o Senhor. Espera aí, não é Pedro que estava sempre à frente, mas ele não conseguiu reconhecer que era o Senhor. E quantas vezes o Senhor está na tua frente, mas você não consegue ver. Às vezes Ele está falando contigo, você não consegue ouvir. Você precisa de alguém orientar. A Bíblia diz que o Senhor estava falando com Samuel, e Samuel não estava conseguindo entender que era o Senhor. Precisou do sacerdote ali mais velho dizer, olha, se falar de novo, diga, eis-me aqui. Fala que o teu filho pode ouvir. Nós precisamos ter discernimento espiritual. Senhor, dai-me esse discernimento. Onde eu devo colocar ou lançar a minha rede? Ele não conheceu, mas João chega e orienta. Às vezes nós precisamos de orientação. Se você precisa de orientação, busque alguém experiente. Busque na igreja um conselho. Busque no pastor, nos diáconos, nos presbíteros, alguém mais velho, de experiência. Uma pessoa de oração, peça oração. Fala, olha, eu estou passando por isso, eu preciso de oração. Você não pode sair daqui com a rede vazia. Porque eu creio que o Senhor quer encher a sua rede. Eu creio que o Senhor do milagre está aqui. E nesta noite, Ele pode encher a tua rede. Quando diz, necessário é termos essa orientação, essa direção do Senhor. Embora o fracasso parece que bate mais forte, e parece que por causa do fracasso a gente deixa de buscar a Deus. Mas o que faz receber o milagre é a insistência, não é a experiência. Eles tinham a experiência de pescador, mas a experiência não foi suficiente para encher a rede. O que foi suficiente foi quando eles obedeceram à voz do Senhor. E isso quer dizer o quê? Que a obediência, ela é mais forte do que a experiência. Não é a sua experiência de tempo de igreja que vai fazer os milagres acontecerem, mas a sua obediência à voz do Senhor é que Deus vai fazer. E Ele nos chama para uma vida de obediência na sua presença. Aí, aqui no versículo 11, indo para a nossa conclusão, eu quero dizer assim, e Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra,
cheia de 153 grandes peixes, sendo tantos, não se rompeu a rede. Por que ele fala não rompeu? Porque aquele peso, aquela quantidade de peixe, dentro de uma situação normal, ela iria se arrebentar. Mas foi um milagre da própria rede também manter os peixes dentro dela. O que a gente aprende com isso? Porque muitas vezes a pessoa é muito abençoada, mas ela não sabe conter, ela não sabe segurar a bênção. Ela recebe e já some tudo. É igual segurar a areia nos dedos, ela não consegue segurar. Ou então água, coloca água na mão, vai tentar segurar nos dedos, você não consegue. Ela vai sair entre os dedos. Você, além de receber o milagre, você precisa saber ou aprender como administrar as coisas de Deus na sua vida. Dividir com a pessoa certa, estar com as pessoas certas. Depois, quando eles vão chegando à beira da praia, chamaram os outros amigos para ajudá-los. Porque a bênção era tão grande que eles sozinhos não conseguiam carregar. E Deus pode fazer isto, um milagre tão grande na tua vida, que você tenha para ajudar outros, para ajudar seus filhos, para ajudar a sua família, para ajudar os seus parentes, porque a bênção é dobrada, é triplicada sobre a sua vida. Ele pode. Resta-nos a nossa atitude diante do Pai. Como disse, a parábola do semeador. Ela vem a 100, a 60 e a 30. A multiplicação sobre a sua vida. E nesta noite, eu gostaria de orar por você. Qual é a rede que você está sentindo vazia? A rede da fé, da sua alma, da sua casa, da sua vida conjugal? O que você está sentindo vazio? Que precisa que o Senhor encha. Eu creio que através da oração, Deus pode encher, transbordar, ao ponto de você ter para ajudar outros. Aquilo que era decepção, vai se tornar em motivo de milagres.